Você sabia que PHP é quase 3 vezes mais rápido do que Go? Bom, pelo menos é isso que esse shorts aqui que deu uma viralizada recentemente no YouTube tá dizendo. Vamos assistir ele aqui juntos. PHP is slow, and being a blocking language, that's a pretty valid statement. If we have a basic script that returns back some JSON from a file, start up a local server and benchmark it, we get about 630 requests per second. That same script in Node gets us 7,500 requests per second, and in Go, we see over 12,000. Those are two languages that process requests asynchronously by default, allowing for more concurrency or processes happening at the same time. We can add this to PHP by utilizing an asynchronous runtime like OpenSWOOL. After installing the extension and requiring the library, we'll have to make some slight adjustments to our code. Now running the script starts up a server process, and if we benchmark this, we're getting almost 30,000 requests per second, way more than Node or Go, and the average response time is being registered in microseconds. So, who says? Bom, basicamente esse foi o benchmark que o cara fez. Eu achei a ideia interessante, mas eu achei meio clickbait e não é muito válido o benchmark que ele fez. Eu vou pegar esse código, eu vou escrever na minha máquina, vamos ver o que a gente consegue entender aqui. E só uma coisa, eu não vou fazer nada com Node, tá? Eu vou só comparar PHP com Go. Node não faz parte desse vídeo. Eu vou arrumar o código aqui e eu já volto, pera aí. Bom, gente, vocês estão vendo aí agora a minha tela, mas antes de começar eu queria falar uma coisa. O OpenSWOOL não é escrito em PHP, então a gente meio que já tá dando uma trapaceada aí, porque ele é escrito em C++. E isso já dá uma performance, um boost de performance muito grande comparado a PHP nativo. Mas enfim, tudo bem, não tem problema, porque Python também tem muita biblioteca em C++ e é considerado Python, né? Então, beleza, a gente ainda vai levar isso em consideração. Esse código aqui é exatamente o código que ele escreveu lá no vídeo dele, eu copiei linha a linha. E ignora esses erros aqui do meu IDE, eu já instalei o OpenSWOOL IDE Helper, mas mesmo assim tá dando esses erros, mas quando roda o código funciona direitinho. E só a título de comparação, eu criei 3 arquivos JSON aqui, o small, que é literalmente só isso, e aí tem o medium, que eu coloquei mais algumas coisas, e o large, que é um JSON bem gigante, demora até para abrir. Lá no código dele não tem como a gente saber qual era o arquivo que ele estava usando, porque ele não mostrou. Mas então, pra gente dar o nosso pontapé inicial, eu vou rodar esse código aqui, e ao longo do vídeo eu vou alterar bastante esse código, porque eu acho que não faz muito sentido esse benchmark que ele fez. Mas enfim, vamos lá. Bom, o servidor já tá rodando, e eu vou dar um cru aqui, só para vocês verem o que está retornando nesse endpoint. Então, como vocês podem ver, retorna exatamente aquele JSON lá que está no arquivo post small. Então eu vou rodar o benchmark exatamente com as mesmas configurações que ele usou, é a mesma ferramenta também, a work, e vamos ver qual que vai ser o resultado aqui na minha máquina. Beleza, eu consegui quase 54 mil requests por segundo, o que já é muita coisa, tá, gente? É bastante coisa. Mas agora vamos ver o código em Go, como é que tá. Eu não tenho como saber exatamente o que ele escreveu lá no código dele, porque no vídeo não aparece. Mas eu tentei chegar o mais próximo possível, tá? Eu tenho aqui uma estrutura que é o post, essa parte aqui é exatamente igual ao código dele, porque isso foi o que apareceu no vídeo. E aqui embaixo foi o que eu imaginei que ele fez. Ele fez o macho do JSON e depois ele mandou esse slice de bytes na conexão para o cliente, tá? Então eu vou dar um go run aqui, beleza? E eu vou dar um cru aqui também, pra gente ver que tá retornando exatamente a mesma coisa, tá? Beleza. Aqui, ó, eu dei um cru e retornou exatamente a mesma coisa que retornou no endpoint em PHP. E agora eu vou rodar o benchmark com as mesmas settings e na porta 8080 ao invés de 8081 e vamos ver qual que vai ser o resultado. Bom, surpreendentemente foi mais rápido. Eu não sei porquê. Lá no sistema dele, rodou quase 3 vezes mais rápido que o PHP. Então, tem alguma inconsciência aqui, mas eu acho que eu sei o que pode ser. Ó, eu fiz uma pequena alteração aqui no post small. Eu coloquei uma string maior em um dos blog posts. Eu acho que isso pode fazer uma boa diferença. Mas vamos rodar o código de novo, só para ver o que acontece. Como eu estava imaginando, já caiu bem a performance aqui, né, com essa string grande. Mas, basicamente, agora a gente consegue 37 mil requerimentos por segundo em Go. E vamos ver em PHP com esse arquivo novo. Beleza, agora eu consegui quase 42 mil requests por segundo no PHP, enquanto que em Go eu só consegui 37 mil. Então, dessa vez o PHP foi mais rápido. Só que não chegou a ser 3 vezes mais rápido. Eu acho que ele arranjou um JSON lá que ficou, tipo assim, perfeito pro PHP e horrível pro Go. Por isso que deu aquela diferença absurda no benchmark dele. Mas, enfim, conseguimos aqui que o PHP rodasse mais rápido. Só que, cara, esse benchmark tem muita coisa errada, tá? E eu queria fazer algumas modificações aqui para mostrar para vocês o meu ponto de vista. Então, no meu segundo código Go aqui, a única coisa que eu alterei foi, em vez de usar a biblioteca padrão de JSON para fazer o onMarshal e o Marshal do JSON, né, do arquivo, eu tô usando essa biblioteca chamada Sonic, que é uma biblioteca de terceiros, que ela substitui a biblioteca padrão do JSON. Foi só isso que eu alterei. E vamos ver como é que esse código aqui vai performar. Beleza, o código já tá rodando. Eu vou dar um cru aqui de novo, só pra vocês verem que o output não mudou. Eu tô retornando exatamente a mesma coisa. É aquele arquivo JSON, tá? Então, exatamente o mesmo output. E eu vou rodar de novo aqui o benchmark. E vamos ver qual que vai ser o resultado, mudando apenas essa dependência. E como ele usou o OpenSWOOL, que não é nativo do PHP, eu me dei a liberdade de usar uma biblioteca de terceiros aqui também. Então, só mudando essa dependência, a gente já conseguiu aumentar
aumentar para 54 mil requests por segundo. Em PHP, se a gente for ver aqui de novo, estava em 42 mil. Então, o Go já ficou mais rápido do que o PHP, só fazendo essa alteração. Só que tem mais alguma coisa aqui, gente. Esse código não faz o menor sentido, porque ele está lendo um arquivo, ele está passeando esse arquivo para a memória, numa estrutura, e depois ele está fazendo um macho de novo para esse arquivo em JSON, e depois ele está mandando o arquivo direto na conexão para o cliente. Ele poderia simplesmente fazer um pipe, pegar esse arquivo e mandar direto para o cliente. Seria muito diferente. E antes de continuar, gente, se vocês acharem que tem alguma forma da gente melhorar esse código PHP ainda mais, me digam nos comentários, por favor, porque eu não sou nenhum expert em PHP. Mas, enfim, vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu mudei aquela conexão, aquele método, na verdade, para usar o sendFile direto. Então, só lembrando, antes estava assim e agora está assim. Eu simplesmente uso o método sendFile e eu mando esse arquivo lá para dentro. Eu vou rodar o benchmark e por algum motivo isso não funciona bem. Você vai ver que o benchmark vai ficar bem lento, vai ficar 200 e poucos requests por segundo só, mesmo usando o JSON Small, tá? Aqui, ó, 270. Eu não sei por que isso acontece, eu tenho uma teoria, mas eu não tenho certeza como é que esse método sendFile funciona por debaixo dos panos. Mas a minha teoria é que ele faz um lock do arquivo, ou que ele não dropa a conexão. Então o servidor fica limitado na quantidade de conexões que ele pode fazer ao mesmo tempo. Eu acho que é isso. A minha solução para esse problema foi escrever esse código aqui, que eu uso end, né, que termina a conexão, e aí eu passo o conteúdo do arquivo direto na conexão. E aqui dessa forma funcionou bem melhor. Eu vou rodar o benchmark aqui de novo com essa versão 3 do arquivo. Com essa versão 3 do código, a gente está começando a ter um ganho significativo de performance. A gente já conseguiu chegar a 54, quase 55 mil requests por segundo aqui no PHP. Só que o que acontece? A gente pode melhorar isso mais ainda, mas tem um porém. Do jeito que o código está atualmente, se a gente fizer alguma alteração no arquivo JSON, ele vai refletir na API sem precisar reiniciar o código ou coisa do tipo. Mas, o que a gente pode fazer é deixar esse arquivo meio que estático na memória. Então, toda vez que o código rodar, vai ser sempre o mesmo arquivo. Então, se a gente fizer uma alteração depois lá no arquivo, não vai ser lido. O que eu quero dizer com isso? A gente vai ler o arquivo fora do request. Então ele vai sempre retornar o mesmo valor. Então, se eu ver aqui na versão 4 do código, o que eu fiz? Eu estou lendo o conteúdo do arquivo fora da função, fora da closure aqui, e eu estou passando ele, fazendo uma cópia dele para dentro dela. E aí eu posso chamar ela aqui direto. Então, o que acontece? Toda vez que eu sofrer um request, que o servidor tiver um request feito para ele não vai ter que abrir o arquivo, ler o arquivo e mandar, porque isso já está salvo em memória. Então vamos ver o que acontece com esse código aqui. Versão 4. Ó, nesse caso a gente já conseguiu chegar a quase 72 mil requests por segundo. Então a gente está crescendo bem. Agora vamos fazer a mesma alteração lá no código Go. A primeira alteração que a gente fez foi abrir o arquivo e mandar ele direto, sem ter que fazer toda aquela mágica lá do JSON, né? Mas ainda abrindo ele em cada conexão. Então se eu rodar esse código aqui agora, é a versão 4, e rodar um benchmark, a gente conseguiu quase 57 mil requests por segundo. Em PHP a gente já conseguiu 55. Então é um pouquinho a mais. A gente aqui acaba ficando limitado pela velocidade de você conseguir abrir o arquivo e ler todo ele, né? Então tem uma limitação aí. Agora, fazendo aquela alteração de deixar ela estática na memória, vamos ver o quanto de velocidade a gente consegue ganhar em Go. Essa aqui é a versão 5. Vou rodar o código e o benchmark de novo. Nesse caso, a performance já aumentou e muito, né? A gente conseguiu fazer 95 mil requests por segundo em Go. Em PHP, a gente tinha conseguido 72 mil. Só que agora, com esses códigos otimizados, eu quero tentar fazer a mesma coisa com um arquivo grande do JSON. Vamos ver o que acontece. Bom, em Go a gente conseguiu 680 requests por segundo. Vamos ver em PHP qual que vai ser o resultado. Em PHP, a gente perdeu algumas conexões, tá? Ele não conseguiu responder a todo mundo. E a gente só teve 176 requests por segundo, enquanto em Go a gente conseguiu 680. Então, moral da história, PHP é mais rápido que Go? Não! Gente, não é. É uma linguagem interpretada. Não tem como ser mais rápido do que Go. E mesmo usando C++, a gente percebeu que otimizando o código, a gente consegue fazer Go ser mais rápido do que PHP. Só que mesmo assim, esse benchmark ele não significa muita coisa. Não é um benchmark real de uma aplicação real. O ideal é que a gente tivesse vários servidores diferentes fazendo request para o nosso servidor na nuvem, para saber de fato como é que aquele servidor ia se comportar em load, né, impressão. Então assim, esse benchmark não significa de muita coisa. Isso não quer dizer que PHP é melhor ou pior do que Go. E a única coisa que eu queria trazer com esse vídeo é não acreditem em tudo que você vê na internet. Porque teve muita gente que viu aquele vídeo e acreditou, nossa, realmente, PHP é mais rápido que Go. O que não é verdade. Agora, gente, PHP tem o melhor ecossistema de desenvolvimento web que eu já vi na minha vida, que é o Laravel. Não existe nada parecido em nenhuma outra linguagem. Então existem muitos motivos válidos para você usar o PHP. Assim como também existem muitos motivos válidos para você usar Go. Essas comparações de uma linguagem com outra, na maioria das vezes, é bem esdrúxula e não leva ninguém a lugar nenhum. Cara, usa o que é melhor para você, o que faz mais sentido para sua equipe, o que você gosta de usar, o que faz mais sentido para o projeto. Eu não sei se esse código PHP podia ser mais otimizado do que o que eu fiz. Eu não sou nenhum expert de PHP, como eu disse. Me digam aí nos comentários se alguma forma de melhorar ainda mais a performance desse código PHP, que eu gostaria muito de testar isso. Mas é isso, gente. Por esse vídeo é isso. Moral da história, não acredite em tudo que você vê na internet. PHP não é mais rápido que Go. Isso não quer dizer que ele é melhor nem pior do que Go. Use aquilo que você gosta, que a sua empresa manda você usar e que faça sentido pro projeto. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!